Olha, a noite oficial dos OVNIs, ela foi um caso famosíssimo da, da ufologia brasileira e aconteceu no dia 19 de maio de 1986. O que aconteceu naquela época? O, o espaço aéreo brasileiro foi invadido. Deixa eu só achar aqui, maio de 86. A gente chegou Não a tem fazer, material aí. a gente chegou a fazer até uma revista também, ó, sobre a noite oficial dos OVNIs, Puta, que legal. né? Bonita a capa. E nessa daqui também a gente traz mais algumas informações. Então, no dia 19 de maio de 86, o que ocorreu? Mais de 20 objetos voadores não identificados invadiram o espaço aéreo, foram detectados na torre de controle de São José dos Campos pelo sargento Mota, terceiro sargento Mota, Sérgio Mota da Silva. E ele, vendo isso, inclusive no radar e a olho nu de binóculo, ele comunicou SINDAC, São Paulo, Brasília, e ele falou: ó, nós já estamos sabendo aqui e tal, e vamos mandar a nave de interceptação. E aí eles pegaram Mirages F5, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima resolveu entrar em contato com o ex-presidente Sarney, porque naquela época, para você mandar a caça de interceptação, você tem que pedir autorização para o José Sarney, que é um jornalzinho que saiu sobre prontidão, né, contra os discos voadores. Tem aqui, ó, alerta geral, e aqui fala, ó, o presidente José Sarney foi informado pelo ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, da presença e perseguição de discos voadores na região de São José dos Campos e Rio de Janeiro, no momento em que o SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle do Tráfego Aéreo, acionou em Brasília às 8 horas da noite da última segunda-feira, que foi 19 de maio, o seu alarme de ataque geral. Porque assim, quando o espaço aéreo é invadido, quem tem autorização para autorizar as aeronaves de interceptação é o presidente da República. Na sua ausência, é o ministro da Aeronáutica. Como ele estava lá, ligou para o Sarney estava dormindo, mas acordou e falou: ó, tem um babado aí, tem uns negócios aí invadindo, e posso mandar? Manda. E aí, mandou. Só que as naves de interceptação não fizeram nem cosquinha naqueles objetos. Os objetos, percebendo inteligentemente que estavam sendo perseguidos ou de repente estavam numa situação de perigo, de risco, que tem até um piloto que falou, a gente colocou em Judite. Judite é quando ele trava, se ele atirar, ele acerta. Não tem como não acertar. Mas parece que o objeto percebeu e saiu de 0 para Mach 15, enquanto que as aeronaves estavam a Mach 1,02. E o objeto imprimiu Mach 15. Né? Então você imagina naquela época, em 1986, foi um negócio assustador. Né? Alguns objetos eram detectados em radar, outros não. E teve também um capitão, o capitão Sérgio Fiuza, que ele observou, juntamente com mais 2.000 militares, entre alunos e sargentos que estavam na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá. O capitão Sérgio Fiuza, esse aqui, ó. O próprio Osíris Silva também na época viu, tentou perseguir. Esse aqui é o capitão Sérgio Fiuza. Então, mais de 2.000 pessoas viram esses objetos. Os objetos ficaram no espaço aéreo nosso durante 10 dias. Foi uma onda onde ocorreu pousos, abduções, contatos com seres. 10 dias aparecendo em vários estados brasileiros. Sendo que no dia 29 o fenômeno voltou a ocorrer, foi detectado novamente em radar, mas aí não foi autorizada a decolagem das aeronaves de interceptação, porque na primeira tentativa já tinha sido frustrada e eles sabiam com o que estava lidando, que era OVNI, estavam aí atuando de alguma forma. E esse objeto maior ficou então sobre Santos, mais no mar, né? E vários objetos menores convertiam, né? Se convergiam para esse objeto maior, até que um determinado momento tudo desapareceu. O caso de maio de 86, ele tem o dedinho norte-americano, isso aqui é alguns telex que foram liberados pela Lei de Liberdade de Informação.
algumas partes tarjadas aí, né? Que americano também não deixa liberar tudo. E aqui fala, por exemplo, que 3 diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Aí cita aqui o Osiris Silva, fala um monte de detalhes. Então o americano estava de olho nisso. E na época o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima colocou os pilotos controladores de tráfego aéreo para dar depoimento na televisão. Então saiu no Fantástico, SBT, Manchete, foi uma loucura. E ele prometeu em 10 dias liberar um relatório final. Que até hoje não saiu. Não, saiu em 2009. Isso foi em 1986. Em 2009 saiu no meio daqueles documentos que a aeronáutica liberou. Porque a gente já sabia, se eles não liberassem isso, ia ficar muito chato. Então acabaram liberando. Só que o que acontece? Esse relatório que tinha sido prometido em liberar em 10 dias, alguns anos depois, os ufólogos ficaram cobrando a aeronáutica. Pô, vocês falaram que iam liberar, e aí? Pô, mas quanto tempo, hein? Eu cobrei em 1991. Sabe qual foi a resposta que eu recebi? Que os objetos que apareceram nos radares eram anomalias magnéticas e que a aeronáutica não tinha nenhum órgão que pesquisava e investigava OVNIs. Então, PT, saudações e tchau. Bem isso que eles responderam. Bem curto e grosso, né? Hoje, e aí eles falavam também que não houve avistamento visual. Pô, um monte de gente viu. E um monte de gente viu, mais de 2.000 aqui, só o capitão Sérgio Fiuza junto com aqueles caras. O próprio terceiro sargento Mota lá viu de binóculo. Um monte de gente viu visualmente. É que eles queriam dar um perdido, falar que foi uma anomalia magnética, né? Que eles chegaram a responder isso também, que poderiam ser anomalias magnéticas, defeito nas telas dos radares. Só que em 2009, então, eles liberaram aqui o relatório. Tem vários relatórios. Esse aqui é um resumo da noite. E aí eles falam aqui que, considerações finais. Da análise dos acontecimentos, este comando é de parecer, de acordo com as informações dos controladores, pilotos e relatórios anteriormente elaborados pelo primeiro Sindacta, que alguns pontos são coincidentes no que tange ao eco-radar, aceleração, iluminação, velocidades e comportamento, tanto pelas detecções técnicas como visualização efetuadas. Alguns que podemos citar são os fenômenos que apresentam certas características constantes a saber. Aí ele fala aqui, variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantêm voo pairado, produzem ecos no radar, não só do sistema de defesa aérea, como também das aeronaves interceptadoras simultaneamente. Vai indo, fala um monte de coisa. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. E esse relatório da onde que veio? Da aeronáutica. Então, mas engraçado, como contradizer? Não, porque eles acobertavam realmente o assunto, sempre esconderam. Não, mas no relatório até descreveram bacaninha até, né? Sim, assim, entre aspas. Então, assim, que eles estudam OVNI, tinha um órgão que catalogava isso e pesquisava? Tinha. Só que para a população civil e para o ufólogo, eles tinham até normativo para despistar a gente. Por exemplo, você pegar a NPA 9C, você vai ver lá que tem um determinado artigo, se não me falha a memória, ou 5 ou 6, que eles falam para despistar. Se houver telefonemas de curiosos, né, e civis, tal, jornalistas também, é para dizer que não está autorizado a falar sobre o assunto e que já foi orientado para quem de direito para tomar as providências cabíveis, ponto final. E não fala nada. Isso está normatizado. Existem vários normativos que antigamente falavam de OVNI, né, da aeronáutica que eu tenho, e esse aqui é o mais recente, que é as nós da VIG 07, da aeronáutica, que eles não chamam mais de OVNI, eles chamam o fenômeno de tráfego hotel,
porque se for interceptada alguma comunicação, que hoje é fácil você interceptar as comunicações dos pilotos, controlador de tráfego aéreo e tal, eles de repente vão falar, tem um tráfego hotel aqui, pá, e aí ninguém sabe o que é isso, passa batido e é um OVNI. Mesmo. E aqui, ó, o que é tráfego hotel nesse documento aqui que um amigo meu me cedeu, ele tarjou umas partes que era de segurança nacional, porque isso aqui é do CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, então tem algumas coisas que não poderiam ser liberadas. Mas tem aqui um anexo, que é um relatório de ocorrência de tráfego hotel, que você preenche, né, com os dados da ocorrência, e depois isso aqui é arquivado lá no CONDABRA. E o que é tráfego hotel? Ele fala assim, ó, é tráfego aéreo desconhecido observado pela população em geral. Na maioria das vezes, esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos voadores não identificados OVNI, seja pela forma ou pelo comportamento em voo incomum. Essas observações normalmente não são detectadas pelos radares do CISDABRAS, mas deverão ser catalogadas pela 6ª Seção do Estado-Maior Combinado do CONDABRA, que é a 6ª Seção lá na área especial 12 em Brasília. O tráfego